Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo à Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Se você está gostando do trabalho que eu vim apresentando para você, se inscreva e clique no sininho. Assim você sempre vai ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos dar continuidade à fisiopatologia da doença Covid-19. No vídeo de hoje, nós vamos abordar os efeitos da infecção por Covid-19 no sistema sanguíneo. As complicações causadas pelo SARS-CoV-2 ainda estão sendo investigadas por pesquisadores e médicos na linha de frente. E até agora, sabe-se que a doença é capaz de provocar inflamações pelo corpo todo e que comprometem o funcionamento dos pulmões. Nós vimos isso no vídeo passado, na parte 3. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima um link para você clicar e poder assistir. Esse efeito nos pulmões reduz a oxigenação do sangue e um outro sintoma é o aparecimento de microtrombos no sistema vascular, que é o tema do vídeo de hoje. Nesse artigo, publicado por um grupo francês na revista Intensive Care Medicine, ficou evidenciada a associação de maior risco de trombose em pacientes graves com a infecção pela Covid-19. Muitos outros artigos revelam essa situação clínica também, nós vamos ver posteriormente. Mas o que são esses trombos? Na disciplina Química Fisiológica do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu ministro juntamente com um amigo e colega de trabalho, o professor Dr. Sávio Amado, é discutido o tópico hemostasia, que corresponde a um conjunto de eventos mecânicos e bioquímicos que consistem em manter o sangue circulando nos vasos no estado líquido. E caso haja uma ruptura de algum vaso, o organismo possa formar um coágulo para evitar a hemorragia e reparar aquela lesão, e então depois dissolve esse coágulo, e esse seria um mecanismo de defesa do corpo. Então, sempre que um vaso se rompe, ocorrem vários mecanismos para impedir a perda sanguínea. E um desses passos é exatamente a formação do coágulo sanguíneo. Primeiramente, nós temos a vasoconstrição, que vai diminuir o fluxo sanguíneo do local. A formação de um tampão plaquetário, que é um tampão temporário. E aí, então, a formação do coágulo, que é o que a gente quer saber exatamente do que se trata. Bem, de uma maneira resumida, nós temos aqui o quê? Em A é o momento da vasoconstrição, onde a lesão vascular ela provoca o desnudamento do endotélio e a endotelina liberada pelo endotélio do vaso e outros fatores neurohumorais induzem essa vasoconstrição, que é transitória e que vai reduzir o fluxo de sangue temporariamente, como eu já falei aqui. Isso vai evitar perda sanguínea por esse vaso que está lesionado. E o segundo passo, que é a formação do tampão plaquetário, envolve o quê? A exposição da matriz subendotelial, né, que foi induzida pela lesão, e essa exposição, ela proporciona aqui um substrato para adesão e ativação das plaquetas. Existe no tecido uma substância chamada fator von Willebrand, que seria uma cola para que as plaquetas consigam se aderir aí. E então elas vão se ativar e secretar uma substância chamada tromboxano A2, além do ADP.
essas duas moléculas vão induzir a ativação de plaquetas que estão aqui adjacentes. Elas vão ser recrutadas e essas plaquetas recrutadas vão formar, então, o chamado tampão plaquetário. E, então, nós teremos a ativação da cascata de coagulação, que trata-se de uma série complexa de reações químicas com participação de mais de uma dúzia de fatores de coagulação, que a gente vê no próximo slide. Nós temos aqui. E essa cascata de coagulação, ela será abordada num vídeo posterior dedicado ao tópico hemostasia e coagulação, que em breve vai ficar pronto. Mas, de uma maneira em geral, a cascata de coagulação ela tem sido tradicionalmente dividida em vias intrínseca e extrínseca, e essa divisão resultou de um teste in vitro e é essencialmente arbitrária. A via intrínseca ela é ativada in vitro pelo fator 12, enquanto que a via extrínseca é iniciada in vivo pelo fator tecidual, que é o fator 3. As células endoteliais ativadas, células musculares lisas, subendoteliais e os fibroblastos subendoteliais presentes no local de uma lesão vascular também vão induzir a ativação da via extrínseca. E ambas as vias convertem para a ativação do fator 10. Bem, apesar da gente estudar essas vias separadamente, existe muita interconexão entre as duas, sendo que é a via extrínseca a principal via para iniciar o processo de coagulação in vivo. E a partir então da ativação do fator 10, nós temos o que chama-se a via comum. Esse fator 10 ativo, então, cliva proteoliticamente a protrombina, que é o fator 2, formando a trombina, que seria o fator 2 ativado. A trombina, por sua vez, converte a proteína plasmática fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, em fibrina, que não é solúvel, e vai formar longas fibras poliméricas, conforme nós vamos acompanhar no vídeo a seguir. Então, o fator 10 ativado, em combinação com o fator 5 ativado, catalisa a hidrólise da protrombina, liberando trombina. Várias moléculas de trombina são então secretadas. E a trombina, por sua vez, vai hidrolisar a proteína solúvel fibrinogênio, formando fibrina. E a fibrina se polimeriza, como estamos observando, formando a rede no qual o coágulo ficará preso. Mas o que acontece na COVID que causa essa hipercoagulação? Na verdade, não há um consenso sobre o que está causando os coágulos nos pacientes com COVID-19. No momento, nós temos que tem muita especulação e há muitos fatores que devem estar presentes para que o sangue coagule, mas ainda não se sabe se os coágulos são causados pelo próprio coronavírus ou por uma resposta do sistema imunológico para combater o vírus. É como se a lesão pulmonar fizesse às vezes de um machucado. E a hipercoagulação seria uma tentativa de cicatrização, mas que não adianta muita coisa. Seria aquela tempestade de citocinas que nós falamos da resposta imunológica e que a gente falou no vídeo passado e que estaria causando uma inflamação generalizada e isso induziria a coagulação. Além disso, ainda há o fato de que muitos pacientes estão imobilizados, acamados, e essa condição ela também aumenta o risco de coagulação. Agora, o fato é que vários estudos
como nós vamos ver aqui em vários artigos, eles vêm apontando para o risco de uma trombose nos pacientes de COVID grave, né? Com a forma grave da doença. E nesse último artigo, eles também mostram que o coronavírus, o novo coronavírus, ele tem o potencial de infectar as células do endotélio dos vasos sanguíneos. Isso, em teoria, poderia também interferir no processo de coagulação. Então, seria mais uma explicação. Mas, como eu falei anteriormente, ainda não se sabe exatamente o motivo disso. O que se sabe é que os achados clínicos apontam para a formação desses trombos de uma maneira generalizada e mostram um aumento da substância dedímero, que é um produto da degradação da fibrina, que vai estar ocorrendo, obviamente, quando tem casos de coágulos. Aumenta consideravelmente nos pacientes que têm a forma grave da doença e que não sobrevivem. Os valores normais para essa substância é abaixo de 500 nanogramas por mililitro. E nós vemos aqui que nos pacientes que não sobrevivem, esses valores podem ficar muito altos, indicando alto risco de trombose mesmo. Bem, mas o maior risco, qual seria, né, desses trombos? O maior risco é que esses trombos que se formam, eles seguem na circulação e podem alcançar um órgão, por exemplo, como o pulmão. E aí vai causar obstrução do vaso e impedir a troca gasosa. Se já não bastasse toda a situação da doença, né, ainda vem um fator chamado tromboembolia, que seria isso, o coágulo impedindo a circulação de sangue no pulmão, e isso é geralmente fatal. Ou ainda, um trombo desse, ele pode obstruir uma artéria do coração, causando isquemia no tecido coronário, o que também é grave, né? E na COVID eles não costumam chamar de infarto, mas sim de injúria miocárdica, porque o processo no COVID é mais global, afetando o órgão como um todo. Então, eles chamam de injúria miocárdica. E um coágulo desse também pode parar no cérebro, que aí vai provocar um acidente vascular cerebral, também chamado de AVC. Então, nós temos aí essa questão envolvendo o sistema circulatório, a hipercoagulação dos pacientes de COVID, como sendo um motivo importante de estudo. Talvez essa questão da hipercoagulação também seja o principal fator para incluir os obesos e os fumantes no grupo de risco da COVID-19. Outra complicação ainda é que esse trombo ele pode vir a obstruir a circulação de membro. E aí o membro também vai sofrer isquemia, que foi o que aconteceu com o ator canadense Nick Cordero, que com 41 anos apresentou a forma grave da COVID e por conta de uma trombose precisou amputar a perna direita. Até o momento dessa gravação ele ainda está internado. Por conta dessa situação clínica, o tratamento atual para os doentes graves está incluindo drogas anticoagulantes como a heparina de baixo peso molecular. Bom, se você gostou do meu vídeo e ficou comigo até aqui, e quer continuar acompanhando o conteúdo que eu venho trazendo, se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você poderá ser avisado quando eu postar um vídeo novo. No próximo vídeo, nós vamos abordar os efeitos da COVID no sistema nervoso. Até breve. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.